Quero aproveitar e saudar a todos que estão nos assistindo também pela internet. Hoje então vamos estudar sobre a parábola do credor incompassivo. Essa é uma das lindas histórias contadas por Jesus. Eu disse para vocês que Cristo era o mestre do ensino, que o ministério de Cristo se dividia em 3 atividades. Quem se lembra? Ensino, pregação e cura. O ministério de Cristo se dividia nessas 3 atividades. E qual foi a atividade que ele gastou mais tempo com ela? Ensinando. Ele ensinava através de sermões, através de parábolas, através de entrevistas pessoais. E você vai encontrar várias vezes Cristo reunindo junto a uma grande multidão. As multidões seguiam a Cristo e ele ensinava. Mas Cristo tinha prazer no ensino, não só coletivo, mas pessoal. E você vai encontrar Cristo fazendo um dos seus ensinos mais extraordinários, por exemplo, com Nicodemos, em João capítulo 3, aquele mestre em Israel que foi procurá-lo à noite. E quando você chega em João capítulo 4, você tem outro encontro pessoal de Cristo, ele e a mulher samaritana. O auditório de uma única alma era especial para Cristo. E a mesma atenção que Jesus dava às multidões, ele também dava às pessoas individualmente. Ele deu atenção a Nicodemos, deu atenção à mulher samaritana. Podia ser uma única pessoa, mas Cristo considerava essa única pessoa de grande valor. E ele gastava tempo com as pessoas. Jesus gostava das entrevistas pessoais. E eu fico imaginando que na eternidade nós vamos conhecer lindas histórias que não estão na Bíblia. Entrevistas que Jesus teve que não ficaram registradas. Sermões e discursos que ele fez que não estão na palavra de Deus. Você lembra que João escreveu? Se tudo o que Jesus ensinou e fez fosse registrado, não haveriam livros que caberiam. Então o que você tem na Bíblia é apenas um exemplo, um resumo, né, de tudo aquilo que Jesus ensinou. E nós vamos conhecer lá no céu histórias, sermões, personagens, lições que a Bíblia não registrou. Será maravilhoso, né? E eu fico pensando que eu e você, ao virmos também hoje adorar a Deus, Jesus tem o mesmo desejo de falar conosco do que tinha de falar com a multidão ou com pessoas que ele encontrou no seu ministério e ele pôde entrevistá-las ou conversar com elas. Por isso ele era o mestre do ensino. Ao olharmos para a parábola do credor incompassivo, 2 perguntas devem ser feitas. Quais são os elementos da parábola? Quais são os elementos que aí estão presentes? Segundo, qual é o ensino principal? Porque toda a parábola objetiva um ensino principal. Às vezes se tira mais lições de uma parábola, mas todas elas têm um objetivo central que Cristo buscava alcançar. Olhando para essa parábola do credor incompassivo, que nós vamos ver agora em Mateus 18, ela foi dada para ilustrar o verdadeiro espírito do perdão. Esse é o motivo da parábola. E eu queria que você olhasse, antes de entrar propriamente na parábola, olhe Mateus 18, 21. Mateus 18, 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão, ou se meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até quantas vezes? 70 vezes 7. Então, o contexto em que foi dito a história é o contexto dessa pergunta. E então, quando chegamos agora ao verso 23, Jesus diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante. Ou seja, ele acabou de ensinar algo para Pedro. Aí diz assim: Por isso, Pedro, o reino dos céus é semelhante. Então a parábola foi contada num contexto do perdão. Os professores de Bíblia dos dias de Jesus, os rabis, os mestres, ensinavam que você deve perdoar uma pessoa pelo menos 3 vezes. Se ela pecar o mesmo pecado contra você, você deve perdoar pelo menos 3 vezes. Pedro sabia disso? Então ele chega para Cristo e diz assim: olha,
mestre, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Pedro foi mais generoso, né? Até 7 vezes? Aí Jesus rebate, não Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso quer dizer que eu devo perdoar meu irmão 490 vezes? Não. Isso é uma hipérbole. É uma figura de linguagem que Jesus usou para dizer assim, você deve perdoar seu irmão quantas vezes necessário for. E veja, Pedro, eu vou dizer para você por que tem que ser assim. Porque aqui nós podemos comparar o reino dos céus. O reino dos céus, Pedro, é comparado a um rei. E ele entra então na história. Então esse é o contexto da parábola. Então vamos agora ao versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, Pedro. Preste atenção, Pedro. Esse rei resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que ele fosse vendido, e a sua mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Jesus começou a história falando de um rei. Quem é o rei da parábola? Esses são os elementos, né? Você tem aí o rei, você tem aí um servo que devia ao rei. Quem é o rei? O rei é Cristo. Ele está falando dele mesmo. O rei é o próprio Cristo. Agora esse Cristo, um dia vai ajustar as contas com todos. Não é verdade? Tudo que nós fazemos não está sendo registrado. Tudo que nós fazemos não está sendo anotado lá no céu. Porque um dia vai haver um ajuste de contas. O próprio Cristo falou assim, até por cada palavra frívola que vocês pronunciarem, dela darão conta no dia do juízo. Nós vamos dar conta de cada palavra, de cada pensamento, de cada ação, ato, tudo vai ser dado conta. Então o rei da parábola é o próprio Cristo. E esse rei um dia fez o acerto com os servos e trouxeram até ele um que devia quanto? 10.000 talentos. Bom, a gente quando lê a Bíblia tem que trazer para os nossos dias, né, e contextualizar. Os servos somos nós, que vamos prestar conta ao rei, o rei é Cristo, e a dívida, 10.000 talentos. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Olha nós diante de Cristo. Eu estou devendo 10.000 talentos, mas eu vou pagar. Tenha paciência comigo, rei. Eu vou trabalhar e eu vou pagar tudo o que eu devo. Era sincero essa confissão? Bom, deixa você olhar aqui para a dívida e você vai entender. 10.000 talentos significam cerca de 215 toneladas de prata. Se nós transformássemos isso em dinheiro nos dias de Cristo, daria para pagar 10.000 trabalhadores por 18 anos. Então, durante 18 anos, 10.000 pessoas trabalhando, você gastaria 10.000 talentos. Aí eu pergunto para você, algum ser humano conseguiria trabalhar para pagar esse valor? A confissão não era sincera, porque esse valor era suficiente para pagar 10.000 pessoas trabalhando 18 anos. Então era impossível que ele pagasse essa dívida. Sê paciente comigo, ó rei, tudo eu vou te pagar. A gente não faz assim com Deus? Ah, Senhor, tenha paciência, eu vou melhorar. Tenha paciência, porque eu vou resolver o problema. Senhor, eu vou dar jeito, eu vou dar conta. Nós não podemos dar conta. A nossa dívida é muito maior. Nós somos eternos devedores ao Senhor. E não tem esforço que possa pagar isto. Aliás, Deus nem espera que isso seja pago pelo esforço. É por isso que salvação é pela graça e não por obras. Então esse homem nunca teria condições de pagar. Mas o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora. E fez o quê? Perdoou-lhe a dívida. O que ele tinha para merecer esse perdão? Nada.
nem o discurso dele era verdadeiro. Ele não tinha condições de quitar sua dívida. Mas Deus foi misericordioso com esse homem, como é conosco. O rei foi misericordioso e perdoou. E ele foi embora sem dever nenhum centavo. Quando alguém faz uma coisa muito boa para você, qual é o sentimento que normalmente vem ao nosso coração? É um sentimento de alegria, né? De gratidão. A gente fica feliz. Você já teve alguma vez uma dívida perdoada? Alguém algum dia emprestou algo para você, um dinheiro, e depois te perdoou? Isso já aconteceu comigo. Tem coisa melhor? Não tem. É uma satisfação tremenda, é uma alegria saber que essa pessoa abriu mão da dívida, o encargo que você tinha, abriu-se mão. Mas a história não parou por aí. Ele clamou ao Senhor, disse que pagaria, não teria condições nem por uma vida toda, foi perdoado, e Jesus disse que quando ele saiu, ele encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava dizendo: paga-me o que me deves. Na história contada por Cristo, um evento se deu sucessivo ao outro. Aqui está claro no texto que saindo ele, enquanto ele estava saindo da presença do rei, ele já encontrou o conservo, que devia a ele 100 denários. E ele começa agora a espancar esse conservo, cobrando o dinheiro que ele tinha emprestado. Quanto ele devia? 100 denários. Quanto é 100 denários? Um denário é o dinheiro que se pagava a um trabalhador comum nos dias de Cristo. Então eram 100 dias de trabalho. Era um valor interessante? Era, considerável. Mas era uma dívida que podia ser paga? Sim, 100 dias de trabalho. A pessoa trabalharia de quantos dias? 4 meses? 5 meses? Tirando aí o sábado, quem sabe o domingo. Com 4 ou 5 meses de trabalho, a dívida poderia ser quitada. Era uma dívida que podia ser paga. Mas aquele que fora perdoado por 10.000 talentos, não estava disposto agora a perdoar 100 denários. E ele começou a espancar esse homem. Olha que atitude mesquinha teve esse credor. Ele fora perdoado grandemente, mas não estava disposto a estender o perdão. Ele recebeu do Senhor uma benesse, mas não estava disposto a partilhá-la com o próximo. Essa atitude mesquinha foi testemunhada por alguns. Inclusive o conservo caiu-se aos pés e implorou a este senhor: sê paciente comigo e te pagarei. Percebe que é o mesmo discurso que ele havia feito para o rei? Sê paciente comigo e eu te pagarei. É o mesmo discurso. Sê paciente. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Agora, se naquele tempo o dinheiro era conquistado geralmente por um serviço braçal, como que alguém preso poderia pagar a dívida? Solto haveria possibilidade, mas preso, impossível. Nos tempos bíblicos era muito comum alguém ser vendido para pagar a dívida. Inclusive, isso estava prescrito na lei de Moisés. A pessoa poderia ser vendida como escrava, mas ela não poderia receber maus tratos. Ela teria que ser bem cuidada enquanto escravo. E isso não era indeterminado, era por um tempo determinado até que sua dívida fosse saldada. Agora ele manda este homem para a prisão. Ele tenta fazer justiça. Ele não exerce misericórdia. Ele se esqueceu muito rápido daquilo que havia acontecido com ele instantes atrás. Porque Jesus disse que ele encontrou esse homem quando ele saía da presença do rei. Amigos, essa história traz uma lição impressionante. E uma das lições é que tudo que nós fazemos não passa despercebido aos olhos do rei. Jesus disse
que, vendo os seus companheiros o que se havia passado, ou seja, alguém testemunhou a cena, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Levaram a notícia até o rei. O rei ficou sabendo dessa atitude mesquinha, desse que havia sido perdoado em 10.000 talentos. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Ele foi entregue à prisão, aos verdugos, aos grilhões, até que a dívida fosse paga. A dívida seria paga quando? Nunca. Ele morreria na prisão. Ele foi para a prisão para morrer na prisão. O destino dele era a morte. E por que ele teve que morrer? Porque ele não usou da mesma misericórdia que o Senhor dele usou para com ele. Ele não tratou o seu semelhante da forma como ele foi tratado. Este é o grande problema do credor incompassivo. Ele não quis dar ao próximo o tratamento que ele havia recebido. Jesus conclui a parábola com uma frase-chave, dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Qual é a grande lição da parábola? Nós temos que ter um coração perdoador e temos que estar dispostos a perdoar o nosso semelhante, não importa qual seja a ofensa. A mensagem de hoje é clara. É uma mensagem para nós que guarda no coração algum ressentimento de algum mal que nos foi feito no passado. A mensagem é para aqueles que não têm paciência no trato com as pessoas. A mensagem é para aqueles que se ofendem com qualquer coisa. A mensagem é para aqueles que esperam de Deus o máximo, mas estão dispostos a dar o mínimo. A mensagem é para aqueles que querem o perdão de Deus e todo dia se ajoelham e oram por Ele, mas não estão dispostos a perdoar e ser paciente com aqueles que falham, com aqueles que erram. A mensagem é direta. E eu pergunto para você que está aqui na igreja, eu pergunto para você que nos acompanha de casa: existe no seu coração alguma mágoa? Alguém ofendeu você de alguma forma? Você carrega com você algum ressentimento de alguém e você não conseguiu perdoar isso até hoje? A parábola é para você. Da mesma forma como você está tratando o seu próximo, o Pai Celeste vai te tratar. Então, se eu quero o perdão do Pai, eu tenho que primeiro estar disposto a estender esse perdão a outros. O grande ensino desta parábola também aparece na oração que Jesus nos ensinou, na oração modelo. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus, quando ensinou os discípulos a orarem, Jesus disse assim: vós, quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, perdoe as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Você percebe o tempo verbal da oração? Deus, perdoe a minha dívida, assim como eu tenho perdoado. É um verbo que indica ação contínua. Eu tenho perdoado. Então, se nós esperamos de alguma maneira o perdão divino, uma condição para ele é o perdão ao próximo. Eu não posso ter rancor de ninguém. E talvez alguém que esteja me ouvindo hoje diga assim: pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a minha história. E é verdade. Talvez eu não conheça a sua história. Eu imagino que não seja fácil para alguém que muito sofreu uma injustiça perdoar.
Eu imagino que não seja fácil. Eu não conheço as histórias, é verdade. Eu imagino que não seja fácil para uma garota que foi abusada pelo próprio pai na infância, agora estender perdão para esse pai. Eu imagino que não seja fácil. Em ocasião fui procurada por uma jovem assim. E ela dizia: pastor, eu não consigo olhar no rosto de meu pai, por tudo aquilo que ele fez na infância comigo. E eu perguntei para ela: você quer ajuda? Ela disse: eu quero. Eu disse: se você quiser ser ajudada, você vai ter que confrontar seu pai com esta realidade. Você vai ter que confrontá-lo. Você vai ter que olhar nos olhos deles e dizer o que você sente. Ele vai ter que saber que você está consciente disso, de que isso não ficou na infância, não ficou no passado. E depois que ela concordou de tentar resolver o problema, eu chamei esse homem na minha casa. Eu tive uma longa conversa com ele. Eu tornei ele muito consciente da maldade que ele havia feito para a filha dele. Eu disse que o caminho dele era o inferno, se ele não se arrependesse e pedisse perdão a Deus. Eu mostrei para ele a crueldade que ele havia feito e como ele havia marcado por toda a vida a história da filha dele. E depois de uma longa conversa, depois de orações, chegou o dia de confrontá-los. E quando aquela filha teve coragem de olhar nos olhos do pai e dizer tudo o que ela pensava, toda a mágoa que ela carregava, todo o sentimento e rancor que ela tinha, mas que ela naquele momento o estava perdoando. Eu vi um pai se desabar, cair em lágrimas e experimentar o perdão e o sincero arrependimento. E uma relação foi construída ou reconstruída. Por mais difícil que tenha sido, esta garota, para seguir a sua vida, ela teve que libertar seu pai. E se liberta dando o perdão. Se você não perdoa, você mantém as pessoas presas com você, cativas com você. Essas pessoas não se sentirão livres, porque não foram perdoadas. Mas você também não será, porque você mantém alguém cativo. Então, perdão é terapêutico. Quando você o estende, você não só cura quem ofendeu, mas aquele que foi ofendido também se sente curado. Eu não sei a sua história. Eu não sei o quanto você foi ofendido. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei se te machucaram. Eu só sei de uma coisa: se nós não estivermos dispostos a dar o perdão àquele que nos ofendeu, nós não encontraremos nos braços do Pai o perdão. Você não pode se aproximar de Deus em oração e pedir que Ele perdoe você, se você não está disposto a perdoar. Então, nesta noite, se você sabe de uma situação, se você sabe que alguém machucou você, se você se sente triste por isso, se você necessita dar perdão ou buscar perdão, faça isso, porque enquanto você não fizer, a sua religião, o seu cristianismo, não vai passar de fachada. Você vai continuar patinando a vida inteira, como um carro dentro de um atoleiro, que não adianta, quanto mais você acelera, mais ele afunda. Não adianta. Na vida espiritual você não vai caminhar, você não vai sair do lugar, enquanto você não der o perdão. É o que a parábola está ensinando. Tem que perdoar. Mas pastor, você não conhece a minha história? Eu não preciso conhecer. Eu só sei que a sua história não pode ser pior do que este homem, que devia 10.000 talentos, que nem toda uma vida pagaria a dívida. A sua história não pode ser pior do que essa. Então nós precisamos perdoar. Quando colocamos nossa cabeça no travesseiro para dormir toda noite, eu não posso ter nada contra ninguém. Eu não posso ter uma pessoa a quem eu ofendi, saber que o ofendi sem ir lá buscar perdão.
Eu não posso abrir o coração e perdoar aquele que me ofendeu. E eu vou dar mais um passo. Pastor, e se essa pessoa que me ofendeu nunca veio buscar o perdão? Vai você lá oferecer perdão. Vai você lá. Oferece o perdão. Talvez ela não teve coragem. Talvez ela sinta vergonha de aproximar-se de você pelo mal que ela lhe causou. Vá lá. Estenda o perdão. Faça isso. Você vai ser o maior beneficiado. Cristo vivenciou em sua vida situações que nós nunca vamos vivenciar. E mesmo na hora mais cruel da sua vida, enquanto ele estava sendo crucificado pelos homens que ele viera buscar e salvar, a oração dele foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Cristo sempre teve em seus lábios uma palavra de perdão, mesmo para aqueles que não estavam buscando. Porque os soldados que o crucificavam não foram lá pedir perdão para ele, mas ele estendeu perdão antes que eles pedissem. Esse é o sentimento de Cristo que eu e você precisamos ter. E esse é o ensino básico da parábola. Nós não podemos ser incompassivos com aqueles que nos ofendem. Pelo contrário, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e estarmos dispostos a perdoar qualquer e todo aquele que nos ofende, não importa quão ofensivo seja o pecado. E quem perdoa é o primeiro a receber a cura. Depois, o que é perdoado também é curado. E eu queria terminar a mensagem de hoje trazendo à sua memória mais uma última história. Jesus estava na casa de um homem chamado Simão e de repente entrou por ali uma mulher chorando, com um vaso de perfume caríssimo nas mãos. Abriu o perfume, começou ali a perfumar o corpo de Cristo, os pés de Cristo, chorou aos pés dele, lavou-lhe os pés com lágrimas, enxugava com os cabelos. E Simão, o homem que olhava esta cena, achou aquilo estranho, duvidou da messianidade de Cristo, achou aquilo tudo um desperdício. E Jesus, que conhece o nosso coração, como conhecia o de Simão, disse para Simão assim: Simão, você sabe por que essa mulher fez isso? Porque ela demonstrou tanto amor? Porque ela muito foi perdoada. É por isso que ela demonstrou tanto amor. Porque essa mulher muito foi perdoada. Ela era uma grande pecadora. Simão sabia disso. Jesus também. Mas Cristo foi ao ponto. Ela ama tanto porque ela muito foi perdoada. Quando você se encontrar por aí dentro da igreja, nos corredores da igreja, com pessoas amargas, com pessoas que não amam, com pessoas que não tratam bem os outros, se lembre de uma coisa: essa pessoa foi pouco perdoada. Porque quando nós somos muito perdoados, nós amamos mais. E por que existem pessoas na igreja que são pouco perdoadas? Porque elas perdoam pouco. E quanto menos você perdoa, menos você é perdoado. E é por isso que a gente se esbarra por aí com cristãos que não têm paciência para nada, não têm boa vontade, não têm disposição. Parece que carregam um rei dentro da barriga, se sentem melhores do que todos e superiores a todos, enquanto que todos nós somos grandes devedores e temos uma dívida que não pode ser paga. A nossa dívida não pode ser paga. E só há uma solução para mim e para você: é dizer para o rei: ser compassivo e perdoa a minha dívida. E quando você pedir perdão
a sua dívida para o rei, Jesus assegurou aqui na parábola de que o rei vai perdoar. Mas quando você sentir esse perdão na sua vida, esteja disposto a estendê-lo ao próximo. Porque se você não perdoar aqueles que ofendem, o Pai Celeste também não vai perdoar você. E como nós somos pecadores, carentes diariamente do perdão divino, então a nossa salvação está condicionada ao dar perdão. É isso que essa parábola ensina para mim e para você. Quem não estiver disposto a perdoar, não obterá o perdão de Deus. E o resultado será a condenação e a morte nos verdugos, nos grilhões, na prisão, sem esperança alguma. Que essa história não seja nossa, que nós aprendamos pelo exemplo deixado por Cristo de estender o perdão, mesmo para aqueles que não pediram. Que a nossa religião tenha essa grandiosidade. Vamos orar para que Deus nos dê um coração perdoador? Eterno Deus, bom Pai, obrigado por mais esta parábola da Tua palavra e por descobrirmos nessa noite um rei que está sempre disposto a perdoar, por maior que seja a nossa dívida. Mas muito obrigado também porque este rei é justo e nós entendemos nessa noite de que assim como fomos perdoados, devemos estender o perdão ao nosso próximo. Caso não o façamos, o rei também não nos perdoará. Por isso, Pai, nos ajuda e conceda-nos nessa noite um coração perdoador. Por maior que seja a ofensa que nós sofremos, por mais tristeza ou consequências que isso tenha produzido em nossa vida, coloque em nosso coração hoje o perdão, para que nós possamos aprender com Cristo e estendermos esse mesmo perdão àqueles que dele precisam. Cuida de todos nós e nos prepare a cada instante para o teu regresso. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.